E agora a gente tem uma entrevista muito interessante, importante, sobre esse assunto, com Miguel Relvas, ex-ministro adjunto do primeiro-ministro de Portugal e colunista da CNN Portugal. Olá, Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar Boa conosco. tarde, boa noite. Boa noite para o senhor que está aí, né? E agora, a gente aqui ainda é dia, mas já está escurecendo. Mas é um prazer tê-lo aqui. Obrigada por atender nosso convite. Muito obrigado. E eu gostaria de saber, então, né, de modo geral, quais são as mudanças previstas nesse novo projeto? Em relação aos países da CPLP, mas em particular o Brasil, as mudanças não são muito significativas. É importante recordar que vivemos hoje entre a Europa e o Mercosul, mas particularmente até Portugal, este novo acordo entre o Mercosul e a União Europeia é um dos momentos, nas últimas décadas, largas décadas, de uma relação pujante e de uma relação muito positiva entre a União Europeia, os países europeus, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Isso é muito positivo. A questão da imigração coloca-se numa situação em que nós, em Portugal, em particular, tivemos ao longo dos últimos 8 anos um governo socialista que teve uma política de bar aberto. Bar aberto significou que não houve controle, que não houve acompanhamento, que não houve restrições. Eu diria que seria muito positivo que países como Portugal, mas Portugal é um país muito pequeno, vocês não têm consciência da dimensão de Portugal. Muitas vezes nós temos 10 milhões de habitantes a viver aqui e é preciso que haja algum cuidado. Mas esse cuidado não se reflete na sociedade portuguesa, apesar de haver hoje um partido de direita mais radical, que tem 21%, passou a ser o líder da oposição em Portugal, que faz da demagogia e do populismo do discurso contra os imigrantes uma das suas causas. Esquecendo-se nós que se não fossem os imigrantes, a economia portuguesa não teria crescido, não continuaria a crescer e o nosso turismo, que é hoje um ponto de referência na Europa, não teria atingido a proporção que atingiu. Portanto, é um discurso muito cínico, um discurso muito hipócrita, mas é um discurso que os populistas utilizam para justificar dificuldades de salários. O que nós precisamos é que a nossa economia cresça, que o salário médio não passa mediano. Essa é que é a grande questão em cima da mesa. Mas vejam, os brasileiros em Portugal são muito bem aceitos. Os brasileiros em Portugal têm uma forte comunidade. Diria que hoje 32% dos imigrantes que vivem em Portugal são brasileiros. A questão que se coloca é que a segunda comunidade já são indianos, com cerca de 92 mil pessoas. Os brasileiros, em primeiro lugar, nós temos uma dívida de gratidão. Durante décadas, quem recebeu os portugueses foram os brasileiros. Cabe-nos agora corresponder, neste momento, com esta atitude, particularmente quando nós hoje até temos uma imigração brasileira eu diria, uma imigração premium. Hoje eu conheço muitos empresários de relevo, pessoas com importância em Portugal, no Brasil, que têm vindo para Portugal. O que passou a ser, eu dou-lhe um exemplo, que é importante, eu dou o meu exemplo pessoal, eu tenho residência de trabalho no Brasil, é igual à brasileira, eu tive que ir aqui ao consulado, e, bem, enfim, no Brasil não sei, mas em Portugal ninguém pensa que eu vou viver para o Brasil, mas tenho residência de trabalho no Brasil pela minha atividade profissional, necessitei de o fazer, não calcula o calvário que foi para eu conseguir tirar essa residência. A Embaixada do Brasil em Portugal, serviços da Polícia Federal no Brasil, uma empresa contratada. Eu devo dizer que nessa matéria Portugal não tem muito, infelizmente, a aprender com o Brasil. Eu gostaria que pudesse aprender, mas também não temos muito para ensinar, porque a burocracia em Portugal ainda é pesada. A nossa situação vai ficar muito similar à situação brasileira, em que, em primeiro lugar, para ter a autorização de residência, tem que ter o visto de residência. E para o tirar, não o tira em Portugal. Eu próprio tive que ir ao Brasil, já ia naturalmente, eu entrava sem visto no Brasil, mas tirei aqui o processo, iniciou o processo na Embaixada Brasileira e depois tive que me dirigir ao Brasil para o poder fazer. Eu Miguel, não vejo mal nisso. Sim. Oi, desculpa, perdão, só conclua e aí eu faço mais uma pergunta aqui. Não, a minha conclusão é que há um tratamento diferenciado e bem, e eu penso que esse tratamento tem que continuar em relação aos países de língua portuguesa e em particular ao Brasil. Eu diria hoje, sem imigração brasileira, haveria setores de atividade em Portugal que parariam. E mais, o brasileiro que vem para Portugal é um pouco como o português que foi para o Brasil. Primeiro vai com saudades de Portugal, como o brasileiro vem para aqui com saudades, e eu costumo dizer, primeiro estranha e depois entranha. Eu hoje conheço muitos e muitos brasileiros que vão ficar aqui a viver, têm filhos, vivem aqui, integraram-se. O processo cultural foi muito simples. Esta questão que tem sido muito empolada
mesmo por esse partido radical, os brasileiros estão um pouco à parte. Eu diria que a imprensa brasileira foca mais esta questão. Segunda questão, que eu acho que é positivo, na crítica que é feita. Há muita burocracia em Portugal. Eu tenho defendido na televisão, ainda na terça-feira, me insurgi contra a situação que se passa no aeroporto, não calcula a situação que se tem passado com uma nova verificação da União Europeia. É vergonhoso, é digno de um país de terceiro mundo o que tem acontecido. E já o disse publicamente, é inaceitável que Portugal siga esse caminho. Os maiores prejudicados são milhares e milhares de brasileiros que diariamente chegam a Portugal e nós precisamos deste fluxo porque os brasileiros são hoje uma fonte de afirmação da nossa economia e são uma fonte de crescimento e mais. Nós temos hoje em Portugal uma imigração brasileira de primeira qualidade em matéria de capacidade técnica e em matéria de formação. Ou seja, estes brasileiros, que no futuro serão futuros portugueses, porque as imigrações disso está bem demonstrado, as pessoas integram-se, a língua é a mesma, a cultura é semelhante, a gastronomia aproxima-nos, e isso é muito vantajoso. E sente-se isso na sociedade portuguesa. Há outros perigos. Em Portugal tem-se falado muito da influência, hoje que o PCC tem em Portugal, mas isso nós temos que ser capazes de saber combater. Essa influência é uma influência global. Eu devo dizer que não tenho uma imagem tão pessimista como vejo na imprensa em Portugal, da imprensa brasileira, que tenta colocar no mesmo plano a imigração do Brasil, de Angola, de Moçambique. Veja, o angolano ou o moçambicano, para virem para Portugal, tem que ter um visto. O brasileiro entra com visto, não entra com visto, entra com o seu passaporte e durante 6 meses está à vontade e até diria, mesmo sem um grande controle. A questão que se coloca-se na residência, na autorização de residência e para o trabalho, que depois terá que ter acesso aos sistemas de saúde indiretamente. Nós damos, o nosso sistema de saúde em Portugal permite que qualquer turista que esteja em Portugal tenha acesso ao sistema público. Até já se falou um pouco de um certo sistema de saúde. Por exemplo, muitas americanas têm vindo para Portugal no último ano, com 8 meses de gravidez, já não podem viajar depois do 8º mês, ficam aqui para ter as crianças e ao sistema de saúde português que paga esse modelo. Miguel. Eu não gosto de entrar num discurso radical sobre esta matéria. Nós temos que ter uma atitude construtiva, positiva, porque nós precisamos dos brasileiros e depois temos uma relação histórica tão forte, que não permite que o discurso político de extrema-direita, mais populista ou menos populista, entre nesta matéria. Veja, um dos grandes encontros que existe aqui anualmente, uma das grandes iniciativas que existe durante o ano em Portugal, é realizada anualmente, há uns anos esta parte, pelo ministro Gilmar Mendes, que traz a elite pensante, intelectual, política do Brasil a Portugal, e isso só nos honra, dá-nos um peso no contexto europeu muito grande. E o acordo com o Mercosul, e termino com isso, no acordo com o Mercosul, Miguel, nós vamos ter uma vantagem sobre os outros países. Só para eu colocar uma outra questão, então, aqui, porque você nos deu esse contexto político que é importante de entender por que esta legislação foi aprovada. Então, queria só, bem rapidamente, uma avaliação da sua parte. Existe ali uma pressão deste partido mais à direita, né, da extrema-direita, que é o Chega, de que esta legislação seria só um começo, e o governo da Aliança Democrática aparentemente diz que esta é a lei que ele defende e não há mais o que se fazer. Da parte da esquerda, a esquerda, o Partido Socialista foram contra essa legislação. Ao seu ver, a sanção, né, a promulgação desta lei pelo presidente português acalma esta situação, este discurso, ou há sim a possibilidade de que num futuro não tão distante haja um recrudescimento ainda maior dessa legislação de imigração em Portugal? Veja uma coisa, eu penso que a situação ficará tranquila para o futuro. O discurso não. Esse partido de direita mais radical, que é o segundo partido em eleições legislativas, levou um resultado muito negativo nas últimas eleições municipais no domingo. Ele é o segundo partido com 60 deputados e elegeu prefeitos em 3 municípios. Em 308 ele elegeu 3. Portanto, a demagogia vem sempre ao de cima. O que tem que prevalecer é o bom senso. O que tem que prevalecer é não a razão da força, mas a força da razão. Nós sabemos, como vocês sabem no Brasil, que nem sempre isso acontece. Muitas vezes a demagogia, um discurso irracional, colhe em setores onde, infelizmente, até não deveriam colher, que são os setores mais deprimidos da sociedade, os setores com mais dificuldades, os setores da sociedade
com mais dificuldades de emprego e até de afirmação na própria sociedade. E vocês sabem isso, o Brasil é disso um bom exemplo. Eu não gosto de falar de política no Brasil, essa não é a minha função, falo em Portugal, quero estar distante, e o Brasil é um país com muita disputa política, portanto não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer, em Portugal nós vamos saber responder, mesmo essa direita radical. Eu falo muitas vezes com deputados, tenho um programa na televisão em que também está um deputado desse partido, e chama a atenção para essa importância. O Brasil e Portugal têm uma relação umbilical, para o bem e para o mal estamos ligados, para o bem e para o mal necessitamos um do outro, e neste momento quem necessita do Brasil, quem necessita somos nós do Brasil. Veja, nós em 2011 o país estava falido. Quem veio e acreditou no país, apostou, vieram para aqui, investiram, trabalharam, trouxeram gente bem formada e que nos ajudaram a nossa economia a crescer. Nós beneficiamos muito de um sentimento de insegurança que existe no Brasil. Essa é talvez a principal razão de Portugal hoje ter uma colónia brasileira que vai ser portuguesa dentro de 20, 30, 40 anos, como sucedeu nos anos 40, 50. Os portugueses foram para o Brasil e transformaram-se em brasileiros. Mas essa é a riqueza da nossa cultura. Um brasileiro é português em Portugal e um português é brasileiro no Brasil. Nós conversamos com Miguel Relvas, ex-ministro adjunto do primeiro-ministro de Portugal e colunista da CNN Portugal. Miguel, é um prazer falar contigo. Muito obrigada. Muito obrigado. E boa noite aí para você. Boa noite. Obrigado, Miguel Relvas.